Bom dia, boa tarde, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, minha irmã, meu irmão. E vamos continuar aí com esse projeto Lendo a Bíblia em 365 dias. Hoje estaremos na leitura de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, 8 e 9. Venha comigo, acompanhando nessa leitura. Lucas, capítulo 7. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado, a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Eu acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Eu também sou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às leis, às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês, nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou muito com pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso. Aí João chamou os dois deles e os enviou a Jesus para perguntar: o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? Então eles foram até onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? Nesse momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e do seu sofrimento, expulsou o espírito mau e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: volte e conte a João o que vocês viram e ouviram. E diga a ele que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho. Felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudindo pelo vento? O que foram ver? Homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me diga, o que foram ver? Profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de que as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu enviarei adiante de vocês para preparar o seu caminho. E digo a vocês, de que de todos os homens que nasceram, João é o maior,
Porém, quem é o menor no reino de Deus é o maior do que ele. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham batizado por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João, e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo: mas com que posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como as crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos música de casamento, mas vocês não dançam? Cantamos música de enterro, mas vocês não choram? João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe, e vocês dizem: vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram a ela que é verdadeira. O fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco de alabastro cheio de perfume e ficou aos pés de Jesus. Por trás, ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava perfume nele. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato o profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Então Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado. Simão respondeu: você está certo, Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar meus pés, porém ela lavou com as suas lágrimas e a enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar meus pés desde que eu entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: seus pecados são perdoados. E os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Lucas capítulo 8. Algum tempo depois, Jesus saiu, viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doença. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulso 7 demônios, Joana, mulher de Cusar, e era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, com que seus próprios recursos ajudavam Jesus e seus discípulos. Uma grande multidão vinha de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou essa parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando a semente, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos pássaros. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram, produziram 100 grãos para cada semente,
Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra o segredo do reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes caíram no beiro do caminho são pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Elas não têm raiz e por isso creem somente por algum tempo, e quando chega a tentação abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, a riqueza, os prazeres dessa vida aumentam e sufocam as pessoas. Por isso, os frutos que ela produz não amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu bom coração e obediente, e porque são fiéis produzem frutos. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina e depois coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos os que entram vejam a luz. Pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tome cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado dele. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiram chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse: minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Certo dia, Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu e o vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco ficava cheio d'água, de um modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade, e eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados com medo, e diziam aos outros: quem é este homem que manda até no vento e nas ondas? Eles obedecem. Jesus e os discípulos chegaram à região de Será, ao lado leste do lago da Galileia. Assim Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade que encontrou-se com ele. E esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia em túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, esse homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado um espírito mau dele. Esse espírito que havia agarrado muitas vezes, as pessoas chegaram até amarrar seus pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? Meu nome é Multidão. Ele respondeu. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus para não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro perto dali. Os demônios pediram com insistência a Jesus que deixasse entrar nos porcos, e ele os deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos.
que se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomados conta dos povos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem de quem muito havia saído do demônio. Ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Seresa ficou com muito medo e pediu a Jesus que saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: "Me deixe ir com o Senhor." Mas Jesus o mandou embora, dizendo: "Volte para casa e conte o que Deus fez por você." Então o homem foi pela cidade contando o que tinha sido feito por ele. Quando Jesus voltou para o lado oeste do largo, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar, e ele se jogou aos pés e pediu com insistência que fosse até sua casa, porque sua única filha de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava por todos os lados. Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: "Quem foi que me tocou?" Todos negaram. Então Pedro disse: "Mestre, todo o povo está rodeado, o Senhor está apertando." Mas Jesus disse: "Alguém me tocou, pois eu senti de mim saiu poder." Então essa mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo, se atirou aos pés de Jesus e diante de todos contou a Jesus que tinha tocado nele, que havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: "Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz." Jesus ainda estava falando quando chegou à casa de Jairo, o empregado, e disse: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais, mestre." Jesus ouviu isso e disse a Jairo: "Não tenha medo, tenha fé, ela ficará boa." Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, mais ninguém. Todos que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: "Não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo." Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus pegou-a pela mão e disse bem alto: "Menina, levante-se." Ela tornou a viver e levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que desse comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Lucas capítulo 9. Jesus chamou os 12 discípulos e deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar a doença. Então os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os doentes. Ele disse: "Nessa viagem não leve nada, nem bengala para apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até irem embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo da cidade, e na saída sacudam o pó de suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente." Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por toda a parte. Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que havia acontecido e ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado,
e outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda como o antigo profeta havia ressuscitado. Mas Herodes disse: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então esse homem de quem ouço falar essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Saída. As multidões souberam disso e o seguiram. Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e os curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo, e por isso os 12 discípulos foram e disseram a Jesus: mande essa gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios para ficarem perto daqui, e lá encontrarão o que comer, onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a ele. E os discípulos disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estava ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mande o povo sentar-se em grupo de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e peixes e entregou aos discípulos para que ele distribuísse ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Certa vez Jesus estava sozinho orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Ele respondeu: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntou. Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Então Jesus proibiu os discípulos de contar isso para qualquer pessoa e continuou: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelo chefe do sacerdote, pelos mestres da lei, será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disso, disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas aquele que esquece de si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Do que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa. E quando vier a sua glória e a glória do Pai e dos santos anjos, eu afirmo a vocês: estão aqui algumas pessoas que morreram antes de ver o reino de Deus. Mas ao menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago, subiu para o monte orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência, suas roupas ficou branca e brilhante. De repente 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias. Estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte, que de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e dos homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e o cobriu. E os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz e disse: Este é meu filho, meu escolhido, escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados, e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinha visto.
No dia seguinte, eles desceram do monte. Uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peça ao Senhor pelo filho, meu filho único. O espírito mau o agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter confusões e a espuma pela boca. O espírito o maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsaram o espírito mau, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu: gente má, sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-lo? Então disse ao homem: traga seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e o demônio jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau e curou o menino e entregou ao pai. Todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia. E ele disse aos discípulos: não esqueçam o que eu vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinham sido escondido deles para não as entendessem. Eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que estavam pensando. Então pegou uma criança e pôs ao seu lado. E disse: aquele que, por ser meu seguidor, receber essa criança estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é mais humilde entre vocês é o que é o mais importante. João disse: mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor. Mas nós proibimos de fazer isso, pois ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Quando estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou alguns mensageiros pôr-se na frente. No caminho eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém Jesus, virando-se para eles, repreendeu. Então eles e os discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, o homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde que for. Então Jesus disse: as raposas têm suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para o outro homem: vem comigo. Ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse: deixe os mortos, sepulte os mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. E outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começar a arar a terra e olhar para trás não serve para o reino de Deus.